Meus irmãos, bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Esse tema, desse encontro nosso aqui é muito oportuno, porque ele vai no sentido de uma transformação muito importante que nós estamos percebendo, não somente dentro do movimento espírita, mas na humanidade inteira. Aquelas respostas às perguntas fundamentais, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, enfim, parece que agora a humanidade tende, embora não, olhando na superficialidade, possa parecer que não, mas no mundo já existem movimentos extremamente importantes no sentido de trazer para nós respostas contundentes a essas perguntas fundamentais. E qual é o sentido disso? O sentido é que, se a humanidade progride e vai para algum lugar, o primeiro ponto importante que a gente precisa realmente descobrir é quem somos nós. Porque para eu saber onde eu vou, eu preciso saber quem eu sou primeiro. E depois eu vou descobrir para onde eu quero ir. Porque para ir para algum lugar, eu preciso ter fundamentos dentro de mim que me orientem em relação ao sentido correto. Como a humanidade já gastou muita energia se perdendo diante de tantas ilusões e tantas ciladas do mundo, agora parece que cansados estamos agora buscando dentro da racionalidade, ainda da racionalidade, um encontro de razão que nos oriente numa vida melhor. O pesquisador Erwin Laszlo, que é o presidente do Clube de Budapeste, que é uma pessoa que tem falado muito a respeito desse nosso momento, ele tem um livro chamado O Ponto do Caos, onde ele explica que a humanidade está caminhando verdadeiramente para um ponto de não retorno, aonde nós iremos destruir o planeta de forma tão contundente que nós não teremos mais como voltar. Então ele está dizendo e explicando como nós chegamos a essa situação, de que forma nós aceleramos o passo em direção a esse ponto, que é um ponto extremamente grave e que levaria a um descompasso do ponto de vista dessa harmonia perfeita que a gente encontra no universo. É muito bom acordar de manhã e contemplar a natureza e ver que tudo se encaixa perfeitamente, né? Tudo se encaixa, as flores se abrem na forma correta, os pássaros voam, o mar, o sol, a lua, tudo perfeito. Então a gente fica muito satisfeito de saber que isso foi criado de alguma forma dentro desse mecanismo e que nós fazemos parte disso. De alguma maneira nós somos inseridos no contexto da natureza, do mundo, do universo. Isso para nós é muito bom. Mas antes de começar, eu queria só fazer uma pequena introdução. Por que que eu estou hoje falando sobre esse tema? Porque tem uma máxima dentro da doutrina espírita que diz que palestrante espírita fala sobre qualquer coisa. Se você chamar ele para falar sobre a crise das formigas, ele vai trazer uma palestra sobre a crise das formigas. E eu, realmente, assim, como tenho feito muitas palestras e eu tenho tido a sorte das pessoas me convidarem para fazer palestra dentro de coisas que eu consigo falar, até hoje, realmente, eu tenho me colocado nesse papel verdadeiramente. Mas isso aqui, especificamente, tem uma curiosidade. É a minha porta de entrada na doutrina espírita. Então, eu sou formado em processamento de dados. Eu tenho 30 anos trabalhando nessa área com computadores. Então, eu vi a internet chegar no mundo, eu vi a internet chegar no Brasil, trabalhei com um dos primeiros microcomputadores que chegaram em Salvador, fui talvez a pessoa que instalou a primeira rede local nessa cidade. Então, eu tenho aí uma vivência desse mundo dos bits. Mas esse mundo dos bits não me levou para o mundo da razão fria. Eu sempre tive uma questão mais emocional, porque eu faço poesia, eu escrevo música, eu gosto muito de escrever e tal, e essa coisa sempre me tocou no fundo no coração. Então fazer poesia com bits de computador é uma coisa que não combina muito. Então, quando as pessoas perguntam assim, Paulo, você é psicólogo, você é advogado, você é médico, eu estou dizendo, um cara de pau fala de tudo. Então as pessoas até acreditam. Então, assim, me perguntam, não, eu sou analista de sistemas. Então, quando a gente traz esse conhecimento, eu viajei bastante, né, no Brasil, eu viajava muito de avião, eu vivia num avião, e eu não tinha o que fazer em aeroporto, eu ficava parado em aeroporto sem ter o que fazer. Meu pai é espírita desde a década de 50, mas eu não frequentava o centro espírita como, né, uma coisa mais habitual. Eu tinha a doutrina espírita como conceito, eu conhecia os conceitos básicos, conversava muito com meu pai, ele era um filósofo, gostava muito de falar sobre as coisas, e a gente conversava bastante sobre tudo. Então eu comecei a estudar o cérebro, porque era a coisa mais próxima da minha razão, que eu já tinha nos computadores, eu comecei a estudar o cérebro.
Então, todos os livros de neurociência, de cérebro, que eu achava nas livrarias dos aeroportos, eu comprava para ler. Então, eu comecei a estudar o cérebro humano e comecei a ver que coisa fantástica é o ser humano, como um elemento biológico, como um ser biológico, que coisa maravilhosa é o ser humano. Depois disso, eu comecei verdadeiramente a me aproximar da doutrina espírita pelo lado da ciência, e aí tinha um amigo meu que disse assim: o Evangelho um dia ainda vai te pegar pelo pé. E aí eu ia lá pela ciência, toda aquela coisa fria, tentando explicar tudo, como um homem velho do século XIX, que talvez uma alma que ainda esteja aqui, né, resgatando em mim agora algum resquício da minha racionalidade, do meu positivismo no século XIX. Mas eu estou aqui agora, né, depois de passar pela razão, passar por Leon Denis, e quando eu cheguei em Leon Denis, eu descobri que existe poesia nessa história. Aí eu disse: poxa, casou tudo, porque a razão, a poesia está aqui. Leon Denis me convidou para entrar, aí sim eu cheguei no aprofundamento dos livros de Kardec, e de lá para cá eu tenho sido um leitor, um estudioso, muito mais dessa doutrina maravilhosa, e tenho compartilhado esse resultado desses estudos com as pessoas, né, com as quais eu tenho a oportunidade de conversar. Eu fiz uma pós-graduação em neurociência, e depois aí agora eu estou fazendo uma formação em terapeuta transpessoal. Isso também me abriu um pouco a cabeça em relação ao mundo vasto que existe nessa questão do espírito. Por isso eu estou aqui falando sobre campos psíquicos e influência no comportamento. Mas antes da gente começar, eu queria fazer um convite para vocês, né? Que esse convite, ele... Peraí, só um minutinho. Peraí, essa aqui é. Vamos ver? Isso. Então, o primeiro passo é a gente fazer um acordo entre vocês, né? Porque quando a gente vai falar sobre o Evangelho, é tudo muito mais leve. Quando a gente vai falar sobre isso aqui, é um pouco mais denso. Então, eu gostaria de convidar vocês a apertarem os cintos para uma viagem humana, né? Então, aqui tem um versículo que diz assim: venham até a borda, ele disse. E eles disseram: nós temos medo. Venham até a borda, ele insistiu. E eles foram até a borda, e ele empurrou, e eles voaram. Então, quando no começo o homem olhava o mar e olhava a extensão finita do horizonte, ele tinha medo. Medo de cair. Ele achava que quando chegasse naquele horizonte ia ter um vazio e o barco ia cair, né? E a gente ia morrer. Então, eles não iam aproximar-se. Um belo dia alguém resolveu ir e descobriu que não tem buraco nenhum. Então eles voaram. E a partir daí vão abrindo horizontes para que a humanidade vá crescendo no seu conhecimento, né? Alastrando os seus horizontes e acumulando e trazendo informações. Eu tenho dito que enquanto nós não compreendemos o ser humano na sua essência, a gente vai ter dificuldade de compreender o espírito. Porque ou vivendo na dualidade, ou a gente trata o corpo como se não houvesse espírito, tanto que a gente diz assim: meu corpo e meu espírito, como se fossem duas coisas separadas, né? Então, meu corpo é uma coisa, meu espírito, e eu estou aonde? Numa estrutura, né? No vazio, no vácuo, enfim. Então, ou a gente trata o corpo como o corpo, somente o corpo, ou trata o espírito somente o espírito. Então, tem pessoas que tentam viver só do lado do espírito, que não está certo. Tem pessoas que tentam viver só do lado do corpo, que também não está certo, e isso óbvio que a gente precisa fazer uma união, e eu tenho advogado por isso. Que a gente compreenda o ser humano em todos os seus aspectos. O ser humano é um ser biopsíquico, sócio, espiritual, e ele precisa ser entendido em todas essas dimensões para que nós possamos verdadeiramente trazer a integralidade do ser na sua essência. Então, para isso, a gente vai fazer aqui, aproveitar uma ideia de David Bohm, que diz que a realidade ela pode ser apresentada em duas dimensões ou em duas possibilidades, duas ordens. Uma ordem implicada ou implícita e uma ordem explicada ou explícita. Então, o que é essa ordem explícita ou explicada? É a ordem que nós podemos tangibilizar, nós podemos pegar, nós podemos medir, nós podemos ver. Então, essa ordem que estamos vendo aqui todas é a nossa ordem explícita. O que eu vejo é o que eu percebo, o que eu dou conta. E o que seria a ordem implícita? É algo subjacente a isso. É algo que está aqui, mas que nós não conseguimos ver. É o que dá ordem e sentido a todas essas coisas. Então, a ordem implícita, ela está ordenando, cuidando, arrumando, organizando a ordem explícita. Esse é o fundamento do que está aqui. O fato de eu ver uma cadeira não quer dizer que eu não possa considerar
que atrás da cadeira existem ondas de possibilidades quânticas que eventualmente formaram essa cadeira. Então, existe isso que está acontecendo, mas o que eu vejo é apenas aquilo que os meus sentidos conseguem dar conta. Por isso é que a gente tem que separar duas coisas aqui, antes da gente começar a avançar. Eu vou trabalhar primeiro na ordem explícita, para depois a gente dar uma olhada na ordem implícita e juntar o ser humano nos seus dois aspectos, no aspecto espiritual e no seu aspecto biológico. Então, olhando do ponto de vista das percepções e das sensações, o que é uma sensação? Sensação é o que eu sinto. Então, se eu pegar uma panela, eu vou sentir calor, ou vou sentir frio, ou vou sentir metal, eu vou sentir alguma coisa. Então, a sensação é o que eu sinto, é o que chega para mim através dos sentidos. E o que é uma percepção? Bom, a percepção é como eu entendo aquilo que chegou para mim. Então, nem sempre o que eu sinto, eu percebo igual ao que outra pessoa sente no mesmo objeto, no mesmo estímulo. Se duas pessoas pegarem o mesmo objeto, eles vão ter sensações iguais e percepções diferentes. É aquela história dos cegos apalpando um elefante. Cada um está pegando uma parte do elefante e cada um acha que é uma coisa. Pegou na perna e disse, isso aqui é uma coluna. E aí vai, eles vão pegando o elefante e dizendo partes do elefante, eles vão dando nomes diferentes. Isso aí seriam sensações e percepções. Então, o mundo objetivo, ele é o mundo das percepções. Então, quando nós olhamos uma determinada coisa do mundo, nós não enxergamos o mundo como o mundo é. Nós enxergamos o mundo como nós achamos que o mundo é. A gente vê o mundo pelos nossos olhos. Isso é a coisa mais interessante que existe e é inclusive um grande desafio da neurociência, que é o que eles chamam de problema da individualidade e da unicidade. Cada ser é uma estrutura separada, diferente do outro. Então, quando você analisa, por exemplo, faz uma análise cerebral de uma pessoa e faz uma análise cerebral de outra pessoa, se fosse possível traçar as rotas neurais dos dois, eles têm conhecimentos parecidos, mas rotas neurais completamente diferentes. Então, não existe um padrão cerebral único para os seres humanos. Então, isso faz uma coisa maravilhosa da subjetividade, que é você poder olhar, por exemplo, um quadro que não tem absolutamente nada e você ser transportado no tempo e no espaço para a sua infância, para outras coisas que não estão naquele quadro, mas que alguma coisa ali lhe jogou naquele espaço do tempo e você começou a se projetar por ali. Essa é a nossa grande diferença em relação aos computadores, por exemplo. Porque dois computadores, quando processam seus símbolos, eles têm resultados iguais pelos mesmos processos. Os seres humanos, quando processam seus significados, eles chegam a resultados parecidos, mas por caminhos completamente diferentes. Então, o Reinaldo falou aqui, eu já estive em diversos lugares diferentes. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Por quê? Porque no fundo nós vamos chegar no mesmo lugar por caminhos diferentes, mas é a mesma coisa. Todos queremos a mesma coisa, todos queremos ser melhores, todos queremos encontrar com o solo divino, todos queremos ter paz, todos queremos ter amor no coração. Agora o caminho é diferente, cada um faz de uma forma, um faz de um jeito, outro faz de outro, então os caminhos são diferentes. Então essa realidade subjetiva é importante para a gente compreender como o nosso comportamento ele pode ser pautado em cima de uma ilusão. Então quando eu estou falando, por exemplo, do Cristo aqui, nós vamos pensar aqui no nazismo. O que é o nazismo? O que foi o nazismo? O nazismo é o seguinte, tinha uma pessoa que ele era um escritor, um editor, e ele estava muito triste, porque quando a Alemanha saiu da Primeira Guerra, que assinou o Tratado de Versalhes, ela ficou humilhada, muito humilhada, triste, acabada, exaurida, completamente exaurida. Então o que ele fez? Ele imaginou na sua mente fértil de que fosse possível um Salvador, ele chamava de Messias, uma pessoa que representasse o espírito germânico e que resgatasse esse povo da sua miséria moral. Então, Leon Denis, quando ele fala de Joana d'Arc, ele diz assim, nenhum povo ou nenhuma força natureza seria capaz de soerguer um povo que entregou-se à sua própria desgraça. Que ele falando a respeito dos franceses na Guerra dos 100 Anos.
Então, nesse caso especificamente, os alemães estavam jogados no lixo. E esse cara começou a pensar numa hipótese de surgir uma grande ideia, etc. E ele foi para uma cervejaria, onde algumas pessoas se reuniam, e lá ele viu um jovem que falava de maneira diferente. Ele falava, subia na mesa, ele batia, jogava o braço para cima, gritava e tal. Era um bruto, mas ele era brilhante na sua oratória, na sua capacidade de se expressar. E o que ele fez? Olha, talvez por aí esteja o caminho. Eu preciso de alguém que seja um animador de turma. Eu preciso de alguém que seja um movimentador, e eu posso transformar essa pessoa nesse elemento. E o que ele fez? Ele então começou a investir em Adolf Hitler. Ele começou a investir em Adolf Hitler. Adolf Hitler é uma pessoa tão bruta que ele não sabia comer. Então, quando ele chegava na frente das pessoas ricas, ele botava comida na boca, ele comia muito, ele passava fome. Então, o povo, ele ficava olhando, não, nós temos que arrumar esse homem melhor. E arrumou o terno dele, aquele bigodinho, foi ele que sugeriu. Né? Então, ele disse, você fica melhor com esse bigodinho quadrado. E aí deu a ele e tal, começou a dar umas aulas de boa maneira, e ele foi gostando dessa história. E aí começou a fazer discurso, e ele ajudava ele nos discursos, ajudava ele na ideia, e eles começaram a formar um grupo. Esse grupo foi crescendo, e à medida que esse grupo ia crescendo, ia formando uma ideia de que aquilo era de verdade. Você sabe onde é que nasceu o orgulho germânico? Em Atlântida. Eles achavam, esse povo no começo, de que o povo alemão era oriundo dos habitantes de Atlântida, que saíram e foram para formar essa raça pura. Então eles eram puros, eles precisavam resgatar essa pureza. E aí, por conta disso, eles começaram a trabalhar esse ideal para resgatar os alemães do lixo. A Alemanha estava pisoteada, e eles começam a crescer enquanto partido, falando das desgraças da Alemanha e que eles eram a salvação da Alemanha. Muito bem, a Alemanha voltou a crescer. E quando a Alemanha voltou a crescer, eles caíram. Porque, óbvio, eles não podiam ter sucesso no sucesso. Esse tipo de pensamento só cresce no caos. Porque você cria um inimigo. Você coloca a população contra o inimigo e se coloca como salvador, eles aí você fazendo esse trabalho. Então, o que eles fizeram mais? Eles foram, aí veio o crash da Bolsa em Nova York, lá em 29. Quando esse crash da Bolsa chegou, eles uma nova oportunidade de criar, porque a pobreza voltou. Os Estados Unidos foram para cima dos seus inimigos de guerra e começaram a cobrar débitos terríveis. E a Alemanha caiu de novo em desgraça. Eles voltaram e fizeram todo o esforço. E começaram a juntar pessoas. E no meio dessas pessoas tinha um homem chamado Goebbels. E Goebbels era um marqueteiro. O que seria hoje um marqueteiro? E Goebbels começou a pensar uma estratégia de fazer com que aquilo realmente caísse nas massas. E pensou uma forma de fazer isso de maneira cultural. Então, naquele tempo não tinha rede social, naquele tempo não tinha uma mídia era muito concentrado, as pessoas liam muito as mesmas coisas, e era mais fácil fazer isso. Então, quando eles vão chegando no poder, que eles vão galgando lentamente o poder na Alemanha, eles se apropriam dos meios de comunicação e começam a disseminar apenas aquilo que lhe interessava. Então é o que acontece na Coreia do Norte. A Coreia do Norte já ganhou a Copa do Mundo, a Coreia do Norte ganhou a Guerra da Coreia, a Coreia do Norte tem dentro uma realidade de informação que não representa para fora absolutamente nada. Então, esse tipo de pensamento, né, eles vão empurrar até a eclosão da Segunda Guerra, quando eles invadem a Polônia. E para invadir a Polônia, eles fizeram uma cena fake. Eles botaram prisioneiros de guerra, fantasiados de soldados poloneses, para fingir que eles eram soldados poloneses que atacaram uma estação de rádio na Alemanha na fronteira. E com isso os alemães então invadiram a Polônia. Não somente isso, mas também tinham muitos filmes de poloneses se escravizando alemães e tudo mais. Então, o que eu estou dizendo com isso? É que existia uma realidade real, e as pessoas acreditavam numa fantasia. As pessoas viviam uma fantasia. Isso aconteceu na Alemanha e acontece no mundo, desde que o mundo é mundo. Porque o cérebro humano ele é igual. Há 60 mil anos o nosso cérebro é exatamente o mesmo. Então nós temos as mesmas condições de estarmos submetidos a isso. Eu trago o exemplo da Alemanha, que é um exemplo muito gritante. Todos eram instruídos, todos eram educados, todos passaram por uma educação boa, mas no entanto isso não foi suficiente para vencer algo maior do que isso tudo, que é essa capacidade que nós temos de sermos disciplinados de alguma forma. Vocês estão olhando essa figura? Todos estão vendo essa figura?
Essa figura está se movendo ou está parada? Olhem bem para ela. Quem está vendo essa figura se mover, levante o braço. Se move como? Como se fosse uma cobrinha, né? E quem não está vendo ela se mover? Então vocês estão vendo aí o que é sensação e percepção. Todo mundo tem a mesma sensação. Estão vendo linhas lilás, verdes, brancas, etc. E no entanto, a percepção é que algumas coisas se movem. Isso é uma ilusão de ótica. Então o cérebro, gente, ele é assim. Ele pega uma frase, uma palavra, se a primeira sílaba estiver correta e a última estiver no lugar, o meio não importa, porque o cérebro consegue. Né? E a gente faz isso com a realidade o tempo inteiro. Então, pessoas que não têm a capacidade de parar e respirar um pouco para ver a realidade da forma que ela é, são chamados de cabeças duras. Que estão vendo uma coisa absolutamente clara, mas eles não conseguem enxergar. Né? Então, para isso, a gente precisa entender que o nosso cérebro ele trabalha em cima de 4 tipos de atividades. O computador seriam 3, que a gente pode abrir em 4 também. A primeira é a captação. A captação é quando um estímulo chega até a mim. Então esse estímulo vem até mim como? Ele vem através de um sentido, ele vem através de uma intuição ou de um processo mental. Por isso que eles dizem é externo ou interno. Então os externos nós sabemos, nós temos um maior órgão do corpo humano que é a pele. Né? Ela consegue ter uma quantidade enorme, milhões de sensores de todos os tipos, de temperatura, de pressão, e etc. E a gente consegue ter a noção do mundo através da pele. Nós temos os olhos, nós temos o nariz, nós temos o ouvido, nós temos a boca, mas todos com limitações. Né? Esses sentidos físicos, eles são todos limitados. Então existem frequências de som que nós não conseguimos ouvir, existem determinados níveis de cor que nós não conseguimos enxergar. Né? Quando você aperta um botão desse aqui, existe uma luz, mas a gente não vê porque os nossos olhos não têm capacidade de enxergar esse espectro de luz. Né? Da mesma coisa para tudo. Então, de qualquer forma, essa ponte de captação do mundo, ela já tem limitações pelos órgãos físicos. Né? A gente tem uma segunda, que é uma transdução, ou no caso dos computadores, um armazenamento temporário para um processamento posterior, que é aquilo que a gente está falando sobre entender aquela situação e saber o que eu vou fazer com isso. Olhem como é que funciona. Eu boto a minha mão na panela. A panela está quente, eu tiro a mão imediatamente. Então, foi o que aconteceu. Eu botei a panela e algum reflexo disse, tira a mão daí imediatamente, porque você vai esquentar. Então, isso acontece em fração de milésimos de segundos, né? Para determinadas coisas, obviamente. Então, a partir daí, quando eu entendo o que é que vai acontecer, eu transmito um sinal do cérebro para a área que vai fazer a ação, e aí eu tenho a reação derivada do meu estímulo. Então, quando eu estou conversando com alguém, e que esse alguém me diz alguma coisa que não me agrada, o que acontece na minha cabeça? Eu já começo a formar conceitos e preconceitos sobre aquela pessoa, sobre o que ela está dizendo. Meu corpo começa a se preparar de uma forma negativa para aquilo que eu estou ouvindo, e o meu corpo começa a receber uma descarga de hormônios e de substâncias que vão fazer com que todo o meu processo de equilíbrio seja alterado. Então eu perco a cabeça. Como é que se perde a cabeça? No sinaleiro lá, quando alguém arranca o retrovisor do carro. É exatamente assim. Existe um processo que sai do cérebro, vai para a suprarrenal, descarrega isso no corpo, adrenalina, cortisol, né? Aí você fica totalmente ilhado nessa história. E aí quando vai, né, o organismo, o coração bate mais, a pressão aumenta, a boca seca, você tem uma irrigação sanguínea para os membros, então você começa a se movimentar, você está preparado ali para duas coisas, ou lutar ou fugir. Se aquilo for uma ameaça e o sujeito for menor do que você, lutar. Se o sujeito for maior do que você, fugir. Não é assim? Então a gente faz isso, né? A razão agir. A razão, né? Só que tem um problema em relação à razão, que é as amígdalas corticais, que são áreas de memória do cérebro, que captam essas informações e interpretam como ruído ou como perigo, elas têm uma sinapse apenas em relação à ação derivada. E quando ela vai chegar no córtex, ela ainda demora um pouco mais. É como se o córtex estivesse ali no centro do lobo de Freitas e a ação derivada do medo estivesse ali do outro lado da rua.
Então, se você der um grito aqui, a pessoa que está do lado de lá ouve, mas o que está no centro da cidade demora um pouco mais para ouvir. Dá para entender como é que é isso do processo? É por isso que Zé Cadeado tinha uma técnica muito legal. Ele contava até 10, você lembra disso? E é 1, e é 2, ô Paguinho, isso me ajude, né? Isso porque é uma técnica legal de você não se deixar sequestrar pelo cérebro nessa questão aí das emoções, deixar que a sua razão chegue, né? Então a recomendação principal, gente, de uma boa vida é, se você sentir que seu corpo está desequilibrado, não fale nada. Segura o bicho, segura o monstro, porque não tem mais leão, não tem mais tigre, não tem mais urso, não tem mais nada no mundo. Eles já foram todos afastados da sociedade, hoje são só pessoas contra pessoas. Então fica tranquilo, né? Respira e tal, tenta buscar de novo equilíbrio, porque isso é um desequilíbrio do cérebro. Nós trazemos isso do corpo humano, e nós estamos falando de um corpo de 50 mil anos atrás, que vivia na savana africana, que vivia em outras condições ambientais, né? Muito bem. Então, olhando do ponto de vista da nossa memória, isso aqui, gente, existe muita coisa sobre memória, mas eu vou falar, a ciência até hoje não sabe como é que a memória fica no cérebro. Né? Você pode pegar os livros mais novos de neurociência, eles vão dizer, está no hipocampo, está nas células gliais, está lá na amígdala cortical. Mas, de fato, como é que a imagem é armazenada no cérebro? Como é que o cheiro é armazenado no cérebro? Como é que a informação fica? Isso não tem ainda uma explicação correta. Os espíritos já disseram, não fica no cérebro, né? O cérebro é apenas um instrumento de manifestação do estímulo que chega. Então, se você for olhar nessa perspectiva, o cérebro é apenas um tradutor de estímulos externos, né? Mas isso a ciência um dia vai descobrir, né? Porque ela demora, é lenta, né? O paradigma materialista ele é lento por si mesmo. Então a gente tem aqui, ó, uma dúvida, um processamento e uma resposta. Então, quando eu tenho aqui a memória, a primeira memória que a gente vai falar aqui é essa sensorial, tá? Sensorial aqui, porque eu peguei esse slide, isso é uma figura, eu peguei da internet, viu, gente? Eu não olhei direito. Sensatorial ou sensorial. E o nome não é esse aqui, tá? Então, é a memória das sensações. É a memória aonde eu vou, na hora que eu tenho o estímulo, ele entra, fica 2 segundos aqui na minha cabeça e depois desaparece. Ok? Some. É uma coisa que vai chegar e vai sair. Então, eu percebi uma sensação, chega aqui no cérebro, o cérebro despacha e devolve. Então, não fica armazenada essa informação simplesmente disso. Porque imagine que cada estímulo que você tivesse no mundo, você tivesse que se lembrar. Como é que seria isso? O sujeito não ia fazer outra coisa, você ficar sentado, se lembrando das coisas, né? Então o cérebro não cuida desse tipo de coisa, por isso que fica menos de 1 segundo. Existe uma outra memória que é chamada memória de curto prazo. Essa é a memória que marido usa para se comunicar com a esposa, né? Essa memória, ela tem aqui ao menos de 1 minuto, mas ela na verdade dura 20 segundos e você consegue nesses 20 segundos reter até 7 informações. Então, se lembrar de 7 coisas, viu, mulheres? Quando o marido se limitava, não briguem com ele. Isso é uma limitação biológica. Então, eles lembram de 7 coisas em até 20 segundos. Passados os 20 segundos, para você lembrar, você não vai ter mais essa capacidade, porque já foi, né? Sumiu. O cérebro, ele resolveu, né, ele tem um filtro melita lá dentro, que deixa passar o que interessa e filtra o que, de repente, aparentemente não interessa. E deixa fora, né? Ele descarta como sendo uma informação desprezível, como uma forma também de preservar seu aparato psíquico. Depois você tem a memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo é a memória que nós temos representações, semânticas, sentimentos. Essas são memórias que são construídas a partir da nossa história e das nossas aquisições. Então, uma coisa interessante em relação a esse descarte de filtros que nós estamos falando aqui, é que existem coisas que a princípio são descartadas, porque elas são esquecidas, você não lembra, mas elas não são jogadas fora. Existem determinados conteúdos de informação que vêm carregados com algum tipo de emoção, mas que a estrutura central, que é o ego, que faz esse filtro, diz assim, eu não dou conta de lidar com isso, guarde para depois. Né? Guarde para depois. E isso vai ficando dentro de um grande repositório, e esse grande repositório
auditório, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, ele vai um dia nos assustar um pouco pela sua grandiosidade. Então, se você for olhar hoje do ponto de vista de uma cartografia, o consciente representa algo em torno de 6% da mente, do ponto de vista desse conteúdo, e o restante é inconsciente, 95%, 94% é esse grande mar de coisas que eu não sei que tenho, mas que eu tenho. É uma coisa absurda. Então, essa memória de longo prazo, eu tenho aqui a memória explícita, que é a memória consciente, aonde ela está derivada aqui para a memória declarativa, que se divide entre episódica e semântica. O que é uma memória semântica? É onde estão os meus significados. É onde estão os meus elementos de tradução. Então, se fosse comparar com a linguagem, a semântica seria um dicionário de termos, de códigos, de processos de interpretação. E a memória episódica são os fatos que eu me lembro. Então, essas duas memórias estão aqui trabalhando de forma sincrônica através do meu processo declarativo. Do ponto de vista dessa memória implícita, olha que a gente está falando aqui do inconsciente, nós temos essa memória que é a memória de procedimentos. Essa memória de procedimentos tem aqui aquelas coisas que eu não preciso ficar dando conta toda hora. Bate coração, não bate coração, bate coração, não bate coração, respira agora. Rim, faz isso. Ó, gente, são 10 mil reações químicas por segundo que tem esse corpo, que tem aqui, que vocês estão vendo, e o de vocês também. Então você imagina você ter que gerenciar 10 mil, ainda ter que dar conta de trabalhar, de botar comida para o menino, de levar o menino de escola, de ir para o supermercado, de pagar a conta de luz. Seria impossível para nós fazermos isso. Então existe uma coisa que é um sistema automático dentro de nós que faz tudo isso sem a gente precisar se preocupar. A gente aperta um modo automático, o corpo começa a funcionar, ele está funcionando sob a égide de uma consciência, mas em verdade ele está funcionando de uma forma que eu não preciso me preocupar com isso. Então, de uma forma geral, é isso que é esse aparato biológico humano. Como é que eu monto, Como é que eu monto esse conteúdo? Como é que eu formo? Como é que eu influencio? A gente viu aqui o exemplo do nazismo, mas vamos pensar no exemplo de uma criança. Então, uma criança, ela começa o seu processo formativo a partir dos seus 6 meses, mais ou menos, de barriga, de gestação. Então, ela começa a ter estímulos externos e ela começa a armazenar esses estímulos externos, fazer esse processo. Então, a mãe começa a interagir com o filho começa a ter percepções emocionais do mundo. O cérebro, ele só processa o que tem dentro dele. O cérebro, ele tem essa capacidade, essa limitação. Então, se ele consegue se apropriar de um conteúdo, esse conteúdo dá a ele condições dele fazer qualquer tipo de ilação a respeito daquilo que está lá. Então, se eu disser para vocês, façam uma reflexão sobre a física atômica, quem não tiver conhecimento disso não vai poder sair nem do lugar. É o meu caso. Então, não sai nem do lugar. Agora, se a pessoa for um expert nesse assunto, tiver todo o domínio da técnica, ele vai dar um show, não é verdade? Porque o cérebro tem os elementos necessários para esse processo cognitivo. Eu só posso raciocinar sobre o que eu tenho. Então, o que acontece de ordinário? Nós, enquanto seres encarnados, começamos a montar um acervo. Eu não estou falando aqui de John Locke, que dizia que o ser humano era uma página em branco. Eu estou dizendo aqui que, do ponto de vista cerebrocêntrico, o cérebro trabalha com aquilo que ele consegue captar, daquilo que está no consciente, daquilo que está no inconsciente. Então, ele vem agora num processo de aquisição emocional e nasce. Como é nascer para nós? É um trauma, gente. Porque a gente nasce, está lá na jacuzzi, água quentinha, balançando, mamãe alisando, musiquinha, baby dreams, daqui a pouco você sai, corta o umbigo, separatividade. Quem sou eu? Será que eu vou viver? Será que eu não vou viver? Será que eu vou morrer? Alguém vai me alimentar? Então eu começo agora a ter que pedir para fazer as coisas, para receber as coisas. Eu não recebo mais do canudo. Agora eu tenho que ter uma interação com a minha mãe para minha mãe me dar comida. E aí começa o processo da educação. Então o cérebro ele vai começar a trabalhar assim. Eu estou com fome. Então toda vez que a gente tem uma necessidade e essa necessidade não é satisfeita, o que a gente faz? Grita. É assim? A gente grita. Então o que o neném faz quando está com fome? Chora. Ele chora. E quando ele chora, mamãe, que é uma mãe muito amorosa, dá a ele o quê? Gagal. Então ele chora
gargalo. Fome, chora, gargalo. Fome, chora, gargalo. O que acontece no cérebro dessa criança? Ele tem um estímulo, que é a fome. Ele tem um processamento, que é chorar. E ele tem uma resposta, que é gargalo. Então, à medida que ele vai fortalecendo essa relação, ele vai criando uma vinculação entre chorar e gargalo, de forma tal que toda vez que ele precisar de um gargalo, ele vai chorar. Toda vez que ele quiser, ele vai chorar. Isso são fases do aprendizado. Uma hora, o sujeito, dentro do seu processo cognitivo, ele vai abandonando e reconstruindo esses caminhos neurais a partir de outras configurações. Ele vai entender que tem outras formas de pedir, ele vai entender que tem outras formas de adquirir aquela condição. Então ele não fica dependente só disso, mas às vezes o sujeito não supera isso. E o que vai acontecer com ele? Ele vai estar numa fila do banco. Quando o gerente disser sua senha não está funcionando, ele vai chorar. Por quê? Olha o cérebro funcionando assim. Era o que o Dr. Paulo Valdense, um psiquiatra já falecido, ele dizia isso. É o chamado caminho da roça. O caminho fácil. Aqui, ó, isso aqui, chora, consegue. Né? Então, quando a gente vê alguns comportamentos infantilizados das pessoas, traduzidos no comportamento adulto, a gente vai ver resquícios de caminhos neurais formados em etapas muito primitivas do ser. Né? Então, isso é um ser humano. Então, como é que eu mudo isso? Eu mudo isso mudando o modelo mental. Eu mudo isso fazendo alterações no modelo mental. Né? Einstein dizia que a realidade é a ilusão, embora bastante persistente. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso alterando esse conteúdo que está dentro do cérebro, fazendo com que agora o sujeito tenha uma outra base de informação para tomar decisão. Está claro isso, gente? Tá bom? Muito bem. Então, a educação faz isso, a cultura é extremamente forte em fazer isso. O que a cultura faz? A cultura traz valores. Então, devo fazer uma pergunta aqui, que eu já vi que tem alguém assim, uma faixa de idade como a minha. Então, né, alguém aqui já usou meia Lorex? Não sabe o que é? Não sabe o que é? Meia Lorex. Da novela Não Se Vê. Aquelas meias coloridas. Né? Alguém aqui já usou sapato cavalo de aço? Sim. Calça boca de sino? Que chute? Vocês querem coisa mais feia do que aquilo? Mas a gente usava. Né? A gente usava. Então, observe o que é cultura. Cultura é isso. Cultura é pegar um conjunto de valores que você tem e trocar. E dar outro. E é por isso que os povos são diferentes. É por isso que se você comer um churrasco no Brasil, pegar uma vaca, chamar os amigos, botar uma cerveja, um sambinha, vai ser sucesso. Mas se você chegar na Índia e fizer a mesma coisa, vai ser um fracasso. Por quê? Porque cultura não é uma realidade. Cultura é simplesmente um modelo mental, um conjunto, um acervo de informação que aquele povo tem e que em cima daquilo é que eles tomam decisão. Então nós estamos vivendo hoje num mundo onde esse mundo ele é cheio de fontes de cultura. Então nós ganhamos aí as redes sociais. O que são as redes sociais? São próteses mentais. Né? Por quê? Porque no futuro o ser humano ele não vai se comunicar através somente da palavra. Ele vai também se comunicar através das emanações mentais. Isso é uma tendência natural do nosso desenvolvimento evolutivo. Nós vamos ter a capacidade mediúnica aflorada em todos os seres. Mas a natureza, para fazer isso, ela vai nos preparando aos poucos, para que o nosso aparato biológico vá se adaptando a essa realidade. Então, para isso, nós temos aí um sistema gradativo, evolutivo, que vai dando a gente esses processos. Então, a rede social é uma forma de nós não termos fronteiras culturais nem territoriais, avançarmos no mundo, nos comunicarmos, nos conectarmos com milhares de pessoas ao mesmo tempo e expor na nossa individualidade o nosso pensamento. Então, tem muitas pessoas hoje que correm o risco de se expor o seu pensamento nas redes sociais e se expor também ao ridículo. Porque sobre o ponto de estar dizendo alguma coisa, dizem coisas que não deveriam dizer ou coisas que não são consenso. Então, isso hoje está assim porque no começo, gente, quando o homem viu a primeira roda, ele carregou na cabeça
ele botou para fechar a porta de caverna, ele botou para fechar a porta de geladeira que ele tinha lá na época dentro das cavernas, né? Ele fez de tudo, fez até para matar mamute rodando assim a roda, até o dia que ele descobriu que botar no eixo de uma roda para outra ele conseguia movimentar o mundo. Então, assim também são as tecnologias. Quando nós nos apropriarmos da tecnologia para aquilo que ela realmente pode nos ajudar, a gente vai parar de ficar fazendo brincadeira com tecnologia e usando de forma equivocada, completamente equivocada. As redes sociais são um monte de lixo total de tudo, cultural, ideológico, superficial, é a rama de tudo, de tudo. Então, a gente, e além de ser um psiquismo estendido, que a gente vai ver os efeitos disso daqui a pouquinho, né? Então, quando a gente está falando sobre esse processo, né, de trocar o chip, de trocar esse modelo mental, estamos dizendo sobre uma boa educação. Falando especificamente da nossa casa, falando especificamente do nosso trabalho, por que é importante nós trabalharmos a ideia de novos valores para uma sociedade? Porque essas pessoas que trabalharem novos valores para a sociedade serão pessoas que pensarão diferente daquelas outras que não têm os mesmos valores. Então é por isso que as agremiações religiosas, que esses grupos de pensamento, de pessoas que estão pensando de um mundo diferente, são importantes porque estão mudando um conjunto de valores sobre os quais nós podemos tomar decisões. Falando aqui bem baixinho, para o povo lá fora não ouvir. Qual é a vantagem daqui? É que aqui não tem mentira. Aqui é a verdade. Por que você está dizendo que é a verdade, Paulo? Porque está dizendo aqui que nós todos, individualmente, somos responsáveis pelo que nós fazemos. Que nós somos responsáveis pelo que acontece com a gente, de bom e de ruim. E que nós temos sintonias, e as sintonias que nós temos representam exatamente aquilo que está no nosso entorno. É o que se diz aqui. Lá fora tem milagre, lá fora tem outras coisas, favores. Passa uma flanela na porta do banco, sua dívida vai embora. Faz um despacho dentro do banco 24 horas, como aconteceu aqui uma vez. Então tem desvios de tudo. Não quer dizer que sejam orientações explícitas, mas é a forma como a pessoa entende. O mundo mágico é um mundo de extrema dificuldade. Nós paralisamos 2000 anos no tempo, porque pegamos a mensagem de Jesus e transformamos em um conjunto de dogmas que não fazem o menor sentido. Menor sentido. Então, quando a gente esqueceu a mensagem de Jesus e abandonou aquele conjunto amoroso que ele nos trouxe, para viver simplesmente da fantasia do dogma do milagre e da salvação heterônoma, a salvação vinda de fora, a gente perdeu 2000 anos. Né? Já tínhamos perdido 600, porque Buda antes veio falar um monte de coisa legal. Né? A gente perdeu mais 2000, então 2600. Se for com os velhos, aí está falando de um bocado de tempo para trás. Então chega agora a humanidade e a gente diz assim: não temos mais tempo para perder tempo. Nós precisamos assumir o protagonismo do nosso papel na Terra. Deixar a ilusão e viver verdadeiramente. Mas para isso a gente precisa entender esse outro lado aqui, que é a chamada ordem implicável. Quando é que isso aqui acontece? Aqui a gente vai sair da ciência, que já comprovou tudo isso que eu falei aqui. Se vocês pegarem o livro aí, vocês vão achar. Mas aqui tem um pouco de dúvida ainda. Porque, por uma razão simples, nós não podemos botar um espírito num tubo de ensaio. Nós não podemos botar um espírito numa placa de pé. Nós não podemos botar um espírito no microscópio. Por isso é difícil fazer um experimento científico usando o paradigma da ciência atual para analisarmos as coisas espirituais. Mas eu vou sair dessa discussão e vou para um outro caminho. Na virada do século XIX para o século XX, Freud ele despertou para o conteúdo do inconsciente. E ele começou a trabalhar na ideia do inconsciente dizendo assim: olha, tem coisas que são colocadas lá e são a fonte de muitos dos nossos problemas, esse não poder dar conta dos conteúdos inconscientes. Mas ele também trabalhou dentro de um conceito chamado de inconsciente social, que ele não levou muito à frente não, mas ele chegou a desenhar isso em algumas das suas obras. Então esse inconsciente social seria a formação de um inconsciente que traria aspectos culturais, aspectos de comportamento de um determinado grupo. Então, como é que seria o filtro? O filtro seria: as pessoas descartariam, do ponto de vista da inconsciência, tudo aquilo que não representasse aquela cultura na qual ele está inserido. Então, ia se formando uma espécie de inconsciente social, de maneira que todos que vivessem sobre aquela egrégora do inconsciente social, eles teriam os mesmos comportamentos. Mas
Jung, ele vai além e diz assim: além dessas coisas que você tem no inconsciente, você tem umas figuras mitológicas, míticas, que representam expectativas do ser em relação aos modelos existenciais. Ele chamou isso de arquétipos. O problema não é você ter o arquétipo na cabeça, nem participar de um consciente social. O problema é como é que o pai transmite isso para o filho. Se a gente for 50 anos antes de Freud, mais ou menos, a gente vai chegar em Kardec, aonde lá ele vai apresentar para nós a figura das obsessões. O que é a obsessão? A obsessão é quando uma entidade consciente externa, extrafísica, interfere no meu pensamento, interfere nas minhas emoções, interfere no meu corpo, interfere no meu psiquismo, interfere na minha vida. Então significa dizer que uma pessoa, um ser, pode influenciar o outro ser. E mais do que isso, ele vai falar da reencarnação e vai dizer que nós temos a capacidade de trazer de outras vidas heranças nossas que poderão ser aproveitadas na vida atual. Claro que dentro das nossas capacidades de dar conta. Ok? Então isso tudo vai fazer com que a gente comece a pensar que a ciência espírita e também a ciência da psicologia, da mente, já começa a deslindar a possibilidade de que algo fora do corpo possa influenciar também o comportamento. Não é só fazer uma lavagem cerebral do ser, é também pensar que ele está sob a influência de outros campos e de outras possibilidades, além daquelas da aquisição cognitiva, do raciocínio, da lógica e etc. Questão 459 do Livro dos Espíritos. É perguntada a seguinte questão: os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que você imagina. De ordinário, são eles que nos dirigem. Olha aí que coisa interessante. Então, como os espíritos nos dirigem, se eles são consciências extrafísicas, extracorpóreas, significa que tem que haver uma forma desse espírito se comunicar comigo, passar as suas imagens mentais para mim. E aí nós estamos começando a pensar nessa grande possibilidade de formação dos campos, que os espíritos chamaram de fluidos, né? Desse processo de comunicação, onde tudo se desenvolve a partir desse grande mar de fluidos. Se a gente for para os Vedas, a gente vai ver estrutura de campos muito antigas. A gente vai falar aqui dos campos akáshicos, vai falar aqui dos campos mentais, da psicosfera, da pensamentosfera, da mentosfera, de todos esses nossos conjuntos esféricos de mente, e que representam, enfim, a mesma coisa. Estamos todos conectados uns aos outros num grande mar de energia. Porque se nós pegarmos este corpo físico e esta consciência que emerge do campo energético e decompormos isso aí de uma forma muito, muito básica, nós vamos chegar a ondas de possibilidades, né? E essas ondas de possibilidades nem matéria são, mas elas participam de um grande conjunto ordenado de coisas que lá atrás os antigos chamaram de Deus. Então, quando nós estamos falando do ponto de vista de um monismo, de uma ideia de uma grande mônada, nós estamos inseridos no mar como Paulo de Tarso de verdade falava: dele viemos, dele nos movemos, dele estamos, porque é exatamente como se fosse um grande princípio, aquela frase que está na primeira slide, que Max Planck diz que nós estamos diante de uma grande matriz que ordena todas as coisas. Essa grande ordem implícita que nós falamos aqui é, em verdade, um campo de energia onde todos estamos inseridos. Então, o inconsciente individual, o inconsciente coletivo, toda a ideia do inconsciente social, trazido pelos estudiosos, vem corroborar com aquilo que os espíritos falavam da existência de consciências extracorpóreas. Então, como é que agora uma abelha nasce sabendo fazer o mel? Como é que um cupim, que não tem capacidade cognitiva, sabe fazer aquela casinha dele? Como é que uma aranha faz o seu ninho, se ela não tem a capacidade matemática, nem uma calculadora para saber que aquele ângulo tem que ser aquele perfeito? Justamente porque existem campos comportamentais que orientam aqueles indivíduos de uma mesma coletividade a participarem da mesma experiência da mesma forma. Nos anos 50 foi feita uma experiência muito interessante, que foi a experiência com macacos. Macacos de uma raça, de uma espécie chamada macaca focaça.
quase que não sabe, tem um nome na língua. Macaca focácea. Então, esses indivíduos, eles adoram batatas doces. E eles jogavam batatas doces e os animais comiam batatas doces. Um belo dia, eles pegaram as batatas e melaram com serragem. E ficou ruim. Vocês vão ver que batata doce com serragem não é uma coisa muito boa. Então, o que o macaco fazia? Comia, não gostava, largava lá. Então, eles pararam de comer as batatas iam ficando lá na areia. Um belo dia, uma macaquinha muito esperta, ela foi e, mãe, lavou a batata. E quando ela lavou a batata voltou a ser o que era antes. E ela começou a comer a batata. Aí o que ela fez? Foi pro Facebook e publicou o Facebook. A macacada que lá, olha, lava a batata, que a batata fica legal. A juventude que está conectada começou a lavar a batata. Os velhos não. Os velhos ficaram conservadores ali, né, sem lavar a batata. Depois de um determinado número de macacos que lavavam batatas, os velhos também começaram a lavar batatas. Que experiência é essa? É a experiência do 70º macaco, chamada assim. Então mostra que quando uma coletividade começa a agir de uma determinada forma, os outros, mesmo que não estejam diretamente conectados a eles, basta que estejam numa ordem sincrônica com eles, começarão a se comportar da mesma forma. E passar para outra geração. De outra geração. E outra coisa, não tem limite de distância. Você vai ver nas experiências que são praticadas que animais de mesma espécie em lugares diferentes começam a se comportar da mesma forma. Então existem campos que se conectam, independentemente da distância, através de forças do pensamento, aonde pensamentos e comportamentos herdados vão sim sendo captados pelas pessoas. O menino nasce hoje, gente, você dá um celular para ele, ele já vai com o dedo assim na tela. Ele não fica ali perguntando, papai, você passa o dedo. Ele é o contrário, ele pega a televisão velha e já vai com o dedo na televisão, porque agora ele quer tudo digital. Bom, também. Quando você traz na conversa a ideia de que um grupo de macacos, em um determinado lugar, chega a essa atitude, esse comportamento, em um outro lugar distante também há. É porque provavelmente, aí você vai poder falar, eles estão vibrando no mesmo ciclo, na mesma... A gente vai ver aqui exatamente isso que você está falando. Exatamente isso que você está falando, é exatamente isso. Por que é que eles se comunicam? Porque eles estão em sintonia. Então, animais de mesma espécie que compartilham de uma mesma gênese, eles têm um entrelaçamento, a gente vai ver aqui, maior do que outros que não participam. E por isso a sincronia entre eles é maior. Tá certo? Então, olha só o que nós estamos falando. Estamos chegando na ordem implícita de uma forma extremamente comprovada pela ciência. Mesmo que os cientistas não tenham afirmado de forma categórica que isso seja uma realidade, porque se nós soubéssemos que isso é uma realidade, nossa vida seria muito diferente. Mas absurdamente diferente. Então, nosso amigo aqui, Fred Alan Wolf, ele diz assim: a física quântica ensina que nada é fixo, que tudo é energia vibrante e mutação. Toda intenção, todo desejo cria vibrações no campo quântico. A gente viu aqui, né, a questão da ideoplastia, né, a superincorporação de Divaldo, que nós falou aqui, né, que é um processo de mudança perispiritual tão intensa que faz com que o indivíduo fisicamente passe a ser diferente, ok? Então, isso aí é apenas para mostrar. Eu vou trazer mais um dado da ciência espírita. Aqui não está exatamente de acordo com Kardec, mas Kardec está aqui dentro. A gente pode enxergar Kardec aqui. Eu estou trazendo aqui um modelo teosófico dos campos, dos nossos campos mentais e espirituais. Então, o primeiro é o campo físico. Nós temos um campo etérico, que é a bateria humano, é onde tem a energia, os campos energéticos, onde estão os chakras, né, onde está todos os nossos campos energéticos estão aqui, né, no etérico. Nós temos o astral, que seria um campo acima. Então, se você quer olhar como perispírito, o perispírito seria o astral e o mental inferior, que o perispírito também é um campo de memória. A gente tem uma parte do mental superior que também faz parte do perispírito, e do mental superior, que age como nós estamos falando do espírito. Então, seria mais ou menos uma simplificação pedagógica de Kardec, mas que é isso aí.
Então o que está aqui nesse mental inferior? São as nossas memórias cotidianas, aquilo que eu falei, como é que respira, como é que faz, como é que sobe a escada, como é que faz o cálculo, 2 2 4, etc. Foi o que aconteceu comigo na sorveteria semana passada. Isso faz parte do meu processo mental inferior. O meu mental superior são as nossas grandes aspirações e a lembrança de algo que nós já sabemos que somos, mas nós nos esquecemos, porque não temos capacidade vibratória para acessar todo esse conjunto de memória. Então, reverbera isso. Reverbera, sempre reverbera, porque nós somos teotrópicos. Então essa energia que está aqui em cima dos campos superiores nos influencia o dia todo, porque nós somos e caminhamos em direção à iluminação, somos seres em desenvolvimento do átomo ao arcanjo, graças a essas forças que nos impulsionam. Então isso está agindo em nós o tempo inteiro, mesmo que a gente não dê conta, porque isso aqui está num plano inconsciente total. Qual é a nossa grande conquista? É quando isso aqui começar a atuar verdadeiramente na nossa vida, nessa grande integração. Quando a psicologia analítica fala da individuação, quando a psicanálise trabalha sobre a cura do ponto de vista do tratamento, não é transformar o indivíduo num indivíduo santo nem um indivíduo melhorzinho. É fazer com que o indivíduo não sofra sendo o que é. Então, uma individuação seria incorporar o eu verdadeiro, aquilo que está chamando de self no ego, para fazer com que o indivíduo não tenha culpa de ser quem é, não se sacrifique sendo quem é. Mas nós estamos falando aqui de um self divino, né? Então, esse self divino que é perfeito e nos iguala a todos, porque somos todos da mesma forma, da mesma gênese, somos todos iguais nesse aspecto, esse ainda é um desiderato futuro, meta de todos nós. E aí a gente tem que caminhar muito em relação a isso. Então a pergunta que Freud dizia é: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Né? E aqui a gente tem essa questão que o nosso corpo físico, eu já falei que somos 10 mil reações químicas por segundo. Se você pegar o sistema nervoso, nós somos 150 mil quilômetros de fios em cada corpo desse. Só o sistema nervoso. Né? O nosso córtex tem 2 metros quadrados, mas cabe dentro da nossa cabeça. A minha é mais fácil. É maior um pouco que é você, né? Mas 2 metros quadrados de tecido dobrado na cabeça. Então nós somos uma grandeza de tudo. Se fosse transformar em cobre, 150 mil quilômetros de cobre, nós seríamos uma fortuna. Cada corpo desse ia custar uma fortuna, né? E a gente não dá valor, né? Não dá valor a isso, ganha de graça e não dá valor, é por isso, devia custar. Então, a gente tem aqui um sistema de comunicação dentro do corpo. Os campos, eles foram explicados por um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que fala sobre os campos mórficos. E ele diz assim: todos os campos, eles têm uma estrutura alinhada, ou alinhada, aonde um campo está dentro do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Então, esses campos, eles ordenam o comportamento dos campos inferiores, né? Sempre nessa ordem. E eles se comunicam uns com os outros através das estruturas de comunicação. Olha, gente, o processo do corpo humano, pensa no corpo humano. Como é que esses bilhões de células, trilhões de conexões, no dia todo funcionando, sem dar um tilt? De vez em quando dá, porque a gente dá um crash. Imagina só isso aí, que perfeição de comunicação. Né? Passa em cima para fulano, fulano passa para cigano, cigano passa para cigano, né? É o tempo inteiro, uma perfeição completa. Isso é uma estrutura de comunicação. Às vezes vai fora. Por exemplo, vai fora. Então a gente tem isso funcionando, isso em condições normais. Porque nós, como interferentes nesse processo, a gente prejudica essa história quando a gente muda, interfere na comunicação. A gente começa a se achar a pior das criaturas humanas. Mulheres começam a odiar os seus úteros. Mulheres começam, eu digo mulheres porque as mulheres normalmente têm útero, o homem não tem ainda, né? As pessoas começam a ter problemas aqui nessa região, tireoide, problemas na garganta, problemas de coração. Aqui, ó, tem uma glândula chamada timo, que é responsável pela nossa defesa. Então, quando a gente está atacando muito, a gente está recebendo muito, isso aqui dói, isso aqui fica, esse campo, esse chakra fica completamente obstruído. Então, nós temos responsabilidade mental sobre o nosso corpo. Porque isso aqui, desculpe, eu volto. Isso aqui é uma coisa que, quando Kardec nos apresenta, hoje nós sabemos que o perispírito é o modelador, organizador do corpo.
E o perispírito, ele é criado a partir do pensamento, ele é moldado pelo pensamento. Em outras palavras, o espírito molda o corpo que vai ter. Então, quando a gente pensa, nosso perispírito ele se estrutura, e a partir daí o corpo ele segue a orientação do perispírito. Então, nós adoecemos do espírito, que reflete no perispírito, que reflete no corpo físico. Adoecer no corpo físico significa antes ter adoecido no espírito, porque as doenças acontecem em cima de um desequilíbrio na comunicação do sistema do corpo. Não funciona. Então, quando uma célula não recebe mais a comunicação da outra, ela começa a se reproduzir desordenadamente, porque ela não sabe o que está acontecendo, a natureza dela se reproduzir. Para salvar esse corpo eu me reproduzo, e aí simplesmente é um câncer, e outras formas de tumoração, e outras formas de distúrbios, e a gente entende como é que as pessoas hoje estão adoecendo mais. Hoje não é uma questão se você vai ter, é quando. Porque o corpo não está preparado para receber essa dose, essa descarga de energia ruim. Nós não estamos preparados para isso. Então, esse sistema de comunicação ele fica prejudicado todo. Né? Eu digo que um corpo hoje, vivendo nessa sociedade normótica que a gente vive, essa doença da normalidade, é como você sair daqui para a Feira de Santana, pegar um carro, botar na primeira e a 80 por hora daqui para a feira. Todos os dias. Uma hora, o que vai acontecer com esse carro? Você tem gente que acorda de manhã, ativa o sistema ansioso e passa o dia na ansiedade, cheio de substâncias limitantes no corpo. E como é que não adoece, gente? Olha, problema de joelho, de articulação, pode procurar, tudo tem origem emocional. Doenças autoimunes têm problemas com relação com mãe e com pai, pode buscar que tem. Então essas coisas mentais que atuam diretamente nos nossos campos energéticos estão trazendo para nós doenças e tornando a sociedade doente. Só quem ganha com isso é quem fabrica remédio, um caixão de defunto e lenço. Lenço. Hoje as maiores indústrias do mundo são indústrias de medicamento que vendem remédio para dormir, para comprar, para fazer amor, para se apaixonar, para deixar de se apaixonar. Então a gente tem remédio para tudo. Quando nós temos um sistema perfeito de milhões de anos que a natureza levou para nos dar, e nós simplesmente ignoramos porque não queremos assumir nossa realidade espiritual. Não queremos assumir nossa postura diante do espírito, do corpo. A gente fica achando que não, é uma fantasia. Quando eu morrer eu resolvo. Eu vou uma vez por semana, e eu faço isso uma vez por semana, o resto da semana eu piso no acelerador, vou primeiro para a Feira de Santana. Não dá, gente. A gente precisa acordar. E olha, nós temos informação. O mundo já nos deu as informações, a gente só tem que acreditar e viver. Mais nada, a gente só tem que assumir isso. Então, olha só que coisa legal. Então, a partir daí, os campos, o Sheldrake vai dizer, a causação formativa, na hipótese, a herança do comportamento depende da herança genética, da herança epigenética, que é uma alternância no funcionamento do genes sem modificação genética, dos campos morfogenéticos, que controlam o desenvolvimento do sistema nervoso e do animal como um todo, dos campos comportamentais, motores, dados pela ressonância mórfica com animais similares prévios. Então, ele explica por que o cachorro ele pula na porta antes do irmão chegar. Ele explica por que você tem a sensação de estar sendo observado quando alguém olha nitidamente para a sua nuca. Você faz uma experiência. Chega no shopping center, olha a nuca de uma pessoa, fixamente, olha ali na nuca, olha mesmo, você vai ver que a pessoa vai olhar para ela. Então são influências mentais o tempo inteiro que nós estamos passando. Então são campos energéticos. Então o que é a psicosfera do indivíduo? É a minha entidade psíquica dos meus pensamentos que estão em volta de mim. Vocês também têm as de vocês individualmente. Coletivamente aqui nós temos uma grande psicosfera. Quando você traz, eu estou emocionado hoje, não sei porquê, eu sei, você está emocionado porque você capta a energia do campo. A energia do campo que está aqui é uma energia de emoção, é uma energia de reencontro, é uma energia de alegrias, de expectativas. As pessoas que chegam aqui chegam com boas expectativas no seu coração e a gente capta isso o tempo inteiro. É por isso que da mesma forma você fica feliz em estar em alguns lugares e triste por estar em outros. Então isso é o tempo inteiro. Então nós temos, cada órgão do nosso corpo tem a sua própria psicosfera, nós temos um corpo com uma psicosfera, a sociedade tem a sua, e nós é que criamos isso. André Luiz diz, o umbral começa na superfície da Terra, com os pensamentos dos homens encarnados
e com os desencarnados que convivem com as nossas agruras o tempo inteiro, nós fazendo, né, ping-pong com o espírito, dizendo, o espírito está me obsidiando, o espírito está do lado, dizendo, eu estou fazendo isso com ela, não, eu estou evitando ficar junto dela, porque a energia dela está tão ruim, se eu chegar aqui, fico pior. Né? Então a gente tem que pensar na nossa responsabilidade e não na do outro. Por que o espírito chegou para mim? Por que o obsessor chegou? Porque eu chorei. Porque eu vibrei. Porque eu entrei na sintonia dele. Né? Eu abandonei as minhas potências para me entregar no nada, me entregar no vazio. Aí vem o vazio existencial, aí vem aquela sensação de vazio, de depressão, aí vem tudo que a gente vê hoje no mundo da sociedade do vazio, que os franceses explicam muito bem hoje, né? A sociedade do vazio, tem até um livro chamado A Sociedade do Vazio, né? do Chomsky, que fala sobre isso. Né? Então a gente vai aí, pega Zygmunt, pega esses caras todos aí que estão aí, André Gomes Convite, que ele vai falar sobre essa ideia de um espírito no ateísmo, essa busca por uma melhor vida entre as pessoas, de uma maneira que nós possamos ter uma comunidade mais harmônica, mesmo que ainda sob os auspícios do egoísmo, de querermos simplesmente ter uma vida melhor. Mas não importa, o importante é que nós caminhemos em direção a uma sociedade onde todos saibamos que somos influentes uns nos outros, que o que eu penso influencia no outro, que o que eu penso influencia no mundo espiritual. Então o que é transição planetária? Transição planetária não é um foguete que vai cair, né? Tem um mês mais ou menos, caiu um negócio aqui no mar, iluminou a cidade toda, eu digo, a transição chegou, mas não, foi só o caco que caiu, foi só um pedaço de ferro, né? Nem vai ser assim, não vai ser por sinais exteriores. O reino de Deus não virá por sinais exteriores. Isso está no Evangelho. Ele virá por transformações do homem, na sua capacidade de ser, de sentir, de pensar, de agir. Então, quando eu penso dentro da minha casa, eu influencio meus filhos, eu influencio mulher, eu influencio o cão, eu influencio as plantas, eu influencio tudo, porque estamos todos imersos num grande mar de psicosferas. Todos somos, não há uma psicosfera humana, existe uma psicosfera cósmica, onde todos, o pequeno pensamento do homem interfere. Então, no 11 de setembro, quando fizeram experimentos no mundo, existem sensores espalhados no mundo inteiro, e no dia 11 de setembro eles ficaram loucos, porque nossa psicosfera, chocados com aquele episódio lá, a gente abalou os sensores do mundo, graças aos nossos modelos mentais. Então, quando a gente pergunta o que eu posso fazer para mudar esse mundo, mude você, mude seu pensamento, né? Mude, fique em casa vibrando do bem. Quando a gente faz, a rua, falar mal do outro, quando a gente vai para o computador para sentar na caneta no ódio, nós estamos disseminando uma psicosfera decimal. Não é porque eu tenho BIM, não é porque está no computador que não é meu, não é meu, porque quando eu escrevi eu tinha emoção. E eu passei a emoção, não foi do computador, foi do cosmos. Porque o que eu penso não plasma no computador. O computador é só um instrumento. Eu já plasmei no cosmos. Então quando Jesus dizia assim, não basta pecar, pensou em fazer o mal, você já fez. Quando ele fala a respeito lá do adultério, né? Quando a pessoa pensar, já fez. Porque o que adianta você dizer assim, eu tenho vontade de matar aquela pessoa? Eu tenho vontade de matar aquela pessoa, mas eu tenho vontade de matar aquela pessoa. Por que você não matou? Porque você é covarde. Você tem medo de ser preso. Você tem medo de ir para o inferno. Mas a vontade você teve. Isso é que importa. Então você mandou ali o que para aquela pessoa? Um dardo, né? Que o Dr. Hernani chamava de psicotrons. Você mandou um dardo de psicotrons para aquela pessoa, negativo, cheio de energia negativa, formas de pensamento, né? Que são criadas e que são verdadeiros obsessores, videntes, são capazes de confundir o espírito com a forma de pensamento, porque o pensamento ele pode criar a forma de um ser humano, ele pode ter, inclusive, durar durante muito tempo, a depender da emoção, a depender da intensidade, ele pode durar muito tempo do lado da pessoa. E outra coisa, quem deseja o mal, olha que coisa interessante, o mal é um copo de veneno que eu bebo querendo que o outro morra. Porque quando eu mando um pensamento negativo para quem quer que seja,
ele vai, mais volta. E aí eu queria mostrar para vocês. Ixi, vamos terminar. Não tem, viu? Então, só para a gente andar, isso aqui foi na década de 40. Esse termo foi cunhado, é o termo psique, que é uma letra do alfabeto grego que representa essas energias psíquicas que nós estamos falando aqui, né? Então, mais ou menos aí, por volta da Primeira Guerra Mundial, existia um jovem chamado Hans. E Hans, ele gostava de andar de cavalo. E ele se alistou no exército, na cavalaria. Ele veio na frente de uma parelha de cavalos muito grande, com o seu cavalo, e o cavalo dele tropeçou na lama e caiu. Ele caiu na frente dos cavalos. Eram dezenas de cavalos que puxavam um canhão enorme. E ele ia ser morto, pisoteado. E por pouco ele não morreu. Ali, mais ou menos uns 150 quilômetros de distância daquele local, a irmã dele estava muito angustiada naquele dia, pensando em Hans, sem saber por quê. Pensava muito nele, mas muito. E ficava ansiosa, o que está acontecendo? Escreveu uma carta para ele. Olha, nesse dia eu fiquei muito preocupado com você. Compartilhou essa experiência dela com ele. Ele viu aquilo lá e ficou impressionado. Disse, olha, ela captou 150 km de distância, ela captou minhas ondas mentais. E aí a vida desse homem, agora, a partir de instante, foi sair da guerra, ele formou-se em medicina e foi estudar as ondas mentais. E graças a esse experimento, nós temos o eletroencefalógrafo e temos hoje as ressonâncias com emissão de pósitrons. Graças a Hans Berger. Essa é a história dele. Então nasce daí a possibilidade da comunicação remota. Observe, sem distâncias. Então quando a gente está falando, existem três coisas. Isso aqui é importante a gente falar sobre isso. A primeira é o conceito quântico chamado de entrelaçamento. O que é entrelaçamento? Duas coisas, duas energias psíquicas que se contactam, elas estão entrelaçadas para sempre. Então, quando você pega a terapia das constelações familiares e que você vai ver, não é? O conceito de uma mulher que foi estuprada e que abandonou aquela ideia do estupro, porque foi uma experiência trágica. E passados alguns anos, você vai ver um descendente daquela mulher trazer a figura do estuprador para dentro da constelação da família. Isso é aquilo que eles trabalham dentro do campo da constelação familiar. O que diz o criador da constelação familiar é que nós não devemos abandonar ninguém. Porque quando acontece uma conexão emocional de presença, essa questão está em nossa vida. Então, qual a experiência que eles fizeram para comprovar isso? Pegaram um filamento de DNA, tiraram um pedaço e levaram a mais de 100 km de distância. E pegaram o indivíduo, que era o dono desse DNA, e botaram, submeteram ele a experiências de ver filmes alegres e filmes tensos. Quando ele via uma cena tensa, o DNA se contraía. Quando ele via uma cena alegre, o DNA relaxava. Instantaneamente e a longa distância. Mostrando que o entrelaçamento, ele se expande no espaço e ele se expande fora da relação do tempo. Em outras palavras, espiritualmente todos estamos conectados uns aos outros através do entrelaçamento. Por isso é que os espíritos, em determinado momento, têm vontade de voltar para viver juntos. Porque existe um outro conceito que é o de ressonância. Esses campos mentais, eles ressoam, eles se comunicam, eles se propagam, e o outro é capaz de perceber isso. E quando ele percebe isso, eles entram em sintonia. E a partir daí existe a influência psicoespiritual. Então, quando nós estamos falando sobre a formação de campos e influências psicoespirituais, estamos falando sobre isso. Espíritos que se entrelaçam, que se comunicam através das forças do pensamento e que têm sintonia para poder, aí nós temos a influência. Aqui você bota as obsessões e pode botar também, por que não, as reencarnações. É por isso que aqui nós nos juntamos. E aí, quando nós vamos olhar lá no livro dos Espíritos, a maioria das encarnações acontecem
por automatismo e não simplesmente por experiências que são programadas, como a gente vê nos filmes. A maioria de nós somos atraídos uns aos outros pelas energias sincrônicas das nossas mentes espirituais. Né? Agora, por que é que nós já não encarnamos com toda a nossa raça, ou com toda a nossa turma de gente ao mesmo tempo? Por dois motivos. Primeiro, porque nem todas as experiências, assim como na consciência e na vida carnal, eu não posso dar conta de tudo que está no inconsciente, eu também não posso dar conta de todas as experiências do meu conteúdo espiritual. Então imagine que eu arranquei a cabeça de alguém. Esse alguém, será que agora tem condição de nascer como meu filho? Ou como meu pai? Qual seria o resultado disso? Provavelmente um desastre. Então, nós ainda não estamos em sintonia. Mas vai chegar uma hora que esse meu inconsciente espiritual vai me trazer a oportunidade de resgatar essa lembrança. E eis aí, a sintonia, através da ressonância, nós estaremos juntos mais uma vez aqui na vida. Percebe, gente, como é fácil entender isso? Quando a gente pensa do ponto de vista, sai do mito e vai para algo tangível. Eu não estou falando nada aqui que não possa ser comprovado pela ciência. Eu estou dizendo a vocês que, como uma fé raciocinada, o Espiritismo tem essa possibilidade de nos trazer o conhecimento de nós mesmos como uma ferramenta para que a gente possa se melhorar, não porque a gente quer ser bonzinho no céu. Né? Henri Besson dizia que quando a gente pensa em ser bom depois, a gente só está trocando o egoísmo do agora para o depois. É o egoísmo da terra sendo substituído pelo egoísmo do céu. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de melhorar, não porque eu quero agradar ninguém. Eu quero melhorar porque eu quero ser melhor. E ponto, eu quero ser melhor. Eu quero ser luz, eu quero ser paz, eu quero ser amor, eu quero ser esperança, eu quero participar do grande banquete do divino. Então, para isso eu quero melhorar. E para melhorar, nada melhor do que saber quem eu sou. Então, agora eu já sei quem eu sou. Eu sou um espírito, estou encarnado, sou imortal, eu não vou acabar nunca, eu não vou deixar de existir, vou continuar existindo com as minhas esperanças, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. O que eu tenho que fazer agora aqui, nessa experiência da carne? Ser melhor hoje do que ontem e menos um pouquinho do que amanhã. Eu preciso ter dentro de mim o espírito evolutivo. Eu preciso agir em função da minha evolução. Eu preciso construir os caminhos. E aí, obviamente, que a gente tem, não é? Esse aqui eu já falei, eu vou pular também, né? Isso aqui também, e eu vou pular para isso aqui, porque tudo aqui eu já falei, e eu vou para onde estamos? Aqui. Então, eu preciso fazer isso, porque é algo que em mim, que me impulsa, que me impulsiona, que me leva para frente, que me gera essa possibilidade de crescer. Então, eu espero, e esse aqui seria um discurso reiterado meu, em todas as possibilidades de estar com um grupo, seja lá de que tamanho for, de tentar ver se a gente consegue junto formar essa grande nova egrégora do mundo transformado. Então, a transformação do mundo, a transformação da transição planetária vai acontecer quando nós estivermos criando na Terra uma nova psicosfera, que vai atrair sim novos espíritos, que virão atraídos por essas energias boas. Mas nós também participaremos desse bolo. Nós também estaremos vivendo essa experiência da transição. Porque, óbvio, nós temos a capacidade de reconhecer isso como potência e como possibilidade. Está ao alcance de todos, absolutamente todos. Porque lá no Evangelho de novo, quando veio, chamou outro, e quem quis, ele chamou, foi todo mundo. Jesus dizia, do norte e do sul, do oriente e do ocidente, todos virão participar do reino de Deus. Então não tem distinção, não tem nenhum tipo de privilégio, nem de capacidade ética, nem tal, nada, absolutamente nada. Todos participaremos do grande banquete divino. Basta que a gente queira agora começar, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 10 vidas. A decisão é nossa. Então, como somos pessoas inteligentes, nós vamos fazer aquilo que a gente chama, brinca, né, como o protocolo do DBC. Você sabe o que é isso? Tirar o bumbum da cadeira. Então, tirar o bumbum da cadeira significa deixar de refletir sobre as coisas e viver as coisas que nós estamos refletindo. Passar de sair do mundo teórico para o mundo prático. Do mundo do nananã para o mundo do vamos ver. Botar a mão, pegar na charrua, pegar no campo, trabalhar, semear, sair a semear. O semeador tem que sair a semear. Nós temos que ser os trabalhadores do Cristo,
Nós temos que ser os trabalhadores da transformação da terra. Nós temos tudo para fazer isso, gente. A gente não pode viver no modo todo dormindo. A gente tem que acordar. Wake up! A gente tem que acordar para uma nova realidade. E essa nova realidade que nos aguarda é um reino extremamente feliz. Aonde diz aqui, seu peixinho diz assim, nós somos seres coletivos e individuais. E como seres coletivos, sintetizamos a história planetária da evolução, e como seres individuais, gerando um vir a ser do nosso mundo. Olha que coisa legal! Somos os construtores do mundo. E aí, Schopenhauer diz assim, nada é mais prejudicial ao pensamento próprio do que uma influência muito forte dos pensamentos dos outros. Então a gente está nesse mar, vamos nos imunizar psiquicamente para a gente trabalhar. Só para a gente finalizar, eu queria compartilhar com vocês, eu já fiz isso algumas vezes, mas aqui não, eu gostaria de compartilhar com vocês. Se alguém já compartilhou comigo dessa experiência, eu peço desculpa pela repetição. Mas eu tive um sonho. Eu tive um sonho e esse sonho foi estranho. Porque eu moro numa casa que tem uma janela que dá para uma rua, e nessa rua tem, do outro lado, um mendigo, que ele fica na calçada. Ele tem uma roupa caqui suja, um cabelo totalmente desorganizado, uma barba rude, e ele fica ali, pedindo dinheirinho a outra, comidinha e tal. Uma vida miserável. E tem pessoas que passam por essa rua, não se cumprimentam, são pessoas que vivem numa aflição. Eu fico preocupado, 7 da manhã, então estão buzinando, estão se batendo uns com os outros, tentando sair, uma loucura, uma loucura. Mas, esse meu sonho, quando eu acordei, que eu cheguei na janela, que eu vi, olha o sol, igual, o sol era o mesmo, amarelo, lindo, maravilhoso, o céu azul, os passarinhos voando, mas embaixo algo diferente existia. Algo diferente existia porque as pessoas se olhavam nos olhos. As pessoas se tocavam, as pessoas perguntavam, se cumprimentavam, como vai você? Como passou a noite? Como é o seu dia? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? E era estranho, porque aquela grande balbúrdia agora era um grande encontro de pessoas, de amigos que se encontravam aqui na vida. E eles estavam calmos, os carros não buzinavam mais. Parecia uma coisa, eu disse, nossa, eu estou louco. Quando eu procurei o mendigo, cadê? Não tinha. Ele estava na esquina agora, um homem bem apessoado, com uma roupa caqui, lendo o jornal, barba feita, cabelos cortados, todo assim, alegre, cumprimentando as pessoas. Eu fiquei maluco, o louco agora sou eu. E aí eu saí e fui procurar, eu fui procurar um hospital, porque eu precisava me tratar, tomar um remédio. E aí quando eu cheguei no hospital, o hospital estava vazio. Não tinha nada. O hospital não tinha médico, não tinha enfermeiro, o hospital estava abandonado. A ambulância assim, com o negócio tocando assim, parecia que tinha chegado no ET, tinha abduzido todo mundo, tinha levado todo mundo. Então é uma coisa assim terrível. E eu fiquei, nossa, agora eu fiquei doido mesmo. Fui doido mesmo. Então eu fui preocupado por ter sido um ataque extraterrestre. Fui na delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, não tinha guarda, não tinha polícia, não tinha ninguém, as celas abertas, um abandono. Eu disse, meu Deus, que loucura grande. Fui para o hospício. Quando eu cheguei lá, ali no Juliano Moreira, também abri as portas, nada, ninguém, nenhum louco, ninguém, nada. E aí eu disse, meu Deus, só tenho agora um recurso. Eu vou me queixar lá no juiz, porque é o único lugar que eu posso ver se de repente teve alguma coisa que eu fiquei sabendo. E aí cheguei lá, entrei ali naquele fórum do Barbosa, aí não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha ninguém de paletó e gravata. Eu comecei a achar estranho, fui entrando, os quadros na parede. Os quadros eram pessoas que se batiam umas nas outras, que se matavam, pessoas acorrentadas, tomando chibatadas, pessoas sendo passadas para trás, pessoas assim, pisadas, esculhambadas, pessoas passando fome, morrendo em toda a miséria mais absoluta do mundo, quadros, e um professor explicando para os seus alunos, olhem como é que nós nos tratávamos. Eu fui tomando aquele susto, fui saindo do fórum assim, de costa, fui descendo as escadas, aí eu tombei com um outro homem que fazia ponto na frente do fórum, mas ele também estava todo bem vestido, lendo o jornal, e eu perguntei assim, meu amigo, o que aconteceu? Você não sabe? Eu disse, não. Ele disse, a terra se regenerou. Mas eu fui para um hospital, não tinha ninguém, claro, na terra regenerada, não precisa de doentes. Doente é para os corpos que são destruídos pelas mentes em desalinho. Hoje nós sabemos que a qualidade do nosso pensamento, olha que homem professor, que a qualidade do nosso pensamento influencia na nossa saúde, portanto eu não vou trazer para dentro de mim nada que não seja luz. Eu só vou trazer para a minha alma coisas que sejam boas, por isso eu tenho boa saúde, por isso eu gosto de alegria, e o tempo inteiro eu estou aqui em prazer de viver.
Eu disse, mas eu também fui lá na delegacia. Não tem polícia, se eu quero que tenha polícia. Onde? O homem hoje vive sob a égide de não fazer ao outro o que não quer que seja feito a ele. Ele vive naquela máxima de amar ao próximo como amar a si mesmo, e tendo Deus como luz. Para que polícia? Se nós sabemos que não devemos fazer mal a ninguém, que não devemos desejar ao próximo nada daquilo que não seja. Eu disse, e o manicômio? O manicômio também, amigo, porque o manicômio são aqueles espíritos negativos do passado, que eles estão espiando agora na carne, para poder mostrar a todos aquilo que acontece quando os pensamentos não estão bons. Mas isso agora não é mais exemplo, porque o homem já sabe disso e não precisa mais desses exemplos na sua convivência para fazer isso. Eu tomei um susto tão grande quando ele me falou tudo isso, que eu acordei. Aí eu corri para a janela. Quando eu corri para a janela, com a orelha para baixo, as pessoas, os carros, inclusive. E o pobre do homem sentado na calçada. O sol era o mesmo, a terra era a mesma, os passarinhos voando no céu. Mas aquele bebê com uma vontade. Aquilo me deu uma vontade de a gente não ver mais o que a gente está vendo nesse mundo. De a gente assumir nossa esperança divina, nosso papel na terra. A gente fazer aquilo que a gente veio fazer. A gente não ficar brincando de viver. A gente se respeitar. Mais do que tudo, respeitar todos aqueles que vieram antes de nós, que deram sua vida, a sua história. Não estou falando de Jesus. Jesus foi assassinado. Estou falando de pessoas que morreram mesmo para entregar a sua vida, para mostrar para a gente que nós podemos ser melhores, nós podemos ter uma vida melhor. E é para isso que nós estamos aqui, para fazer desse mundo um mundo de paz, para herdar na terra um mundo de amor, para sermos os filhos de Deus na terra. É para isso que nós estamos aqui. E é para isso que nós estamos hoje reunidos. Para que saiamos daqui todos hoje, vibrando nessa energia de sermos os transformadores da terra. Fiquem com Deus, que assim seja.